Provérbios 27, 2. A palavra de Deus diz assim: que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Quero ler de novo. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Vamos orar, irmãos? Senhor, nesta noite estamos aqui na Tua presença, e eu quero pedir que nesta hora o Senhor venha falar conosco, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com a Tua igreja. Teu povo veio aqui nesta noite para ouvir o Senhor, para ouvir a Tua palavra, para aprender com o Senhor, e eu peço, Senhor, que a minha vida seja um instrumento para o fluir da Tua palavra. Usa-me, Senhor, usa-me para a Tua glória, usa-me, Senhor, para abençoar o Teu povo, para abençoar os Teus filhos, para abençoar a Tua igreja, que vieram aqui nesta noite para buscar ao Senhor e receber do Senhor. Que todos sejam alimentados pela Tua palavra, que todos sejam abençoados pela Tua presença. Espírito Santo, eu peço, revela a Tua palavra a cada coração, fala conosco da maneira que o Senhor quiser. Eu peço que todos possam compreender a Tua palavra, a Tua vontade, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. A palavra de Deus nos dá aqui um conselho, que lemos 2 vezes, que diz: que outros elogiem você e não a sua própria boca. Que outros falem bem de você e não os seus próprios lábios. Eu sei que esse versículo pode soar a muitos como algo na contramão daquilo que temos vivido esses dias. Esta é uma época em que livros e palestras motivacionais estão em alta, são os mais vendidos, são o mais falado, tem se usado a autoestima elevada. As pessoas têm sido levados a ter uma autoestima elevada para que elas sejam curadas de desânimo, de depressão, de sofrimento, talvez de traumas e de muitas dores. E esse texto, quando nós lemos a palavra de Deus nos aconselhando que os outros te elogiem, que os outros falem das suas qualidades e não a sua própria boca. Esse texto talvez venha soar para muitos como talvez um balde de água fria, ou talvez como um bullying para a sua autoestima e ao seu amor próprio, quando a Bíblia diz: não se autoelogie, não elogie a você mesmo. Mas isso não muda o que a Bíblia diz sobre a necessidade de termos amor próprio para cumprir o 2º mandamento, que Jesus resumiu como sendo um mandamento tão importante quanto o primeiro, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas. E em Mateus 22, 39, Jesus falou desse 2º mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como nós devemos amar o nosso próximo? Como a nós mesmos. Então a Bíblia fala de amor próprio, de nos amar. Mas amor próprio, irmãos, é muito diferente do que aquilo que as pessoas estão vivendo hoje. Amor próprio é muito diferente do que aquilo que as pessoas estão fazendo hoje. Hoje, a humanidade tem buscado o reconhecimento dos outros. Hoje as pessoas estão a qualquer custo querendo ser reconhecido pelos outros como o tal, como o bonito, como o forte, como o inteligente. Hoje as pessoas têm se submetido a redes sociais, a qualquer tipo de exposição, para que as pessoas possam elogiá-los.
As pessoas estão vivendo de uma maneira em que elas estão dependentes de curtidas em redes sociais, de aprovação das pessoas, e isso tem tornado as pessoas arrogantes, egoístas, soberbas, olhando para si, elogiando a si, vivendo para si, se achando ou muitas vezes querendo ser aprovado pelos outros e vivendo em função disso, e vivendo para isso. E a Bíblia diz aí mesmo em Provérbios 27, versículo 21, agora eu quero ler com vocês. A Bíblia diz assim: como o crisol é para a prata, e como o forno é para o ouro, o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. A Bíblia então está nos dando 2 conselhos: não se autoelogiar, não ficar dizendo, olha, eu conheço pessoas que dizem, eu sou bom, eu faço, eu aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo. Existem pessoas que vivem em função disso. Eles olham para eles e eles dizem, olha, minhas qualidades são isso. E eu me lembro, uma vez, há muito tempo, quando nós começamos a igreja, que um dia eu estava numa reunião de mulheres, e eu disse para as irmãs assim, escrevam nessa parte da frente desta folha, todas as suas qualidades, todas. E aí, então, eu me lembro que as irmãs encheram as folhas, muitas encheram. E eu falei, agora vire a folha da parte de trás, e agora escreva seus defeitos. E eu digo para vocês que eu fiquei olhando, e todo mundo ficou pensando, imaginando, qual é o meu defeito? O que eu tenho feito? Qual é o meu erro? E aí eu disse para elas, você quer saber teu defeito? Chega na tua casa e pergunta para o teu marido. Chega na tua casa, pergunta para os seus filhos. E às vezes nós enxergamos a nossa vida como nós sendo o máximo. E nós não enxergamos o nosso defeito. Tanto que Jesus disse para as pessoas que estavam ouvindo a Ele, arranquem a trave do teu olho. Arranquem a trave do teu olho, porque muitas vezes você tem enxergado um cisco no olho do seu irmão. Às vezes a gente enxerga em outras pessoas o pequeno cisco que está no olho, e os nossos olhos estão com uma trave. E Jesus disse, arranque essa trave do seu olho. E a Bíblia diz, o crisol é para a prata. O crisol é algo que a prata é colocada para que ela seja purificada. E a Bíblia também diz, o forno, o fogo é para o ouro, para que ele também seja purificado, para que ele se torne puro. Mas a Bíblia diz na segunda parte desse versículo, mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. Tem pessoas, irmãos, que não podem ser elogiados. Você quer conhecer alguém? Você quer saber quem a pessoa é? Elogie. Existem pessoas que não podem receber elogios. Existem pessoas que não podem receber um cargo. Existem pessoas que não podem ser promovidos. Existem pessoas que não podem receber um poder ou uma autoridade ou algo assim desse tipo. Talvez a pessoa recebe um cargo, recebe poder e aí ela se sente. Já viu que tem pessoa que não pode ser elogiada porque senão ela se acha. E a Bíblia diz que os elogios são para provar quem nós somos. E eu quero que nesta hora, a Bíblia está dizendo e nos aconselhando que nós não podemos elogiar a nós mesmos, porque isso é tolice. E que quando nós recebemos um elogio, nós somos provados para ver o que há dentro do nosso coração. Então eu quero que nessa hora você olhe para alguém que está aí do seu lado e elogie essa pessoa. Se você puder, se há um elogio sincero, se é uma pessoa que você conhece, você pode elogiar essa pessoa, porque às vezes nós temos facilidade em criticar, mas nós não temos muitas vezes a facilidade em elogiar alguém. E você que está recebendo o elogio, irmãos,
Você que está recebendo esse elogio, glorifique a Deus por isso. Você que está recebendo esse elogio, começa a glorificar ao Senhor. Porque nós devemos amar a nós mesmos, como a Bíblia diz. Mas amor próprio é muito diferente de orgulho próprio. Existem pessoas que têm orgulho. São pessoas orgulhosas, são pessoas que não podem receber um elogio, são pessoas que só se elogiam porque eles querem a glória, porque eles são soberbos, porque existem pessoas que são arrogantes. E sabe o que a Bíblia diz lá em Provérbios 16, 18? Que a soberba, ela precede, ela vem antes da queda. A pessoa soberba, a pessoa arrogante, a pessoa que se acha, ela está prestes a ter queda, a cair. E a Bíblia diz também no Salmo 138, versículo 6, que embora o Senhor sendo excelso, sublime e estando nas alturas, Ele olha para o humilde. Ele olha para o humilde, mas o soberbo, o arrogante, a Bíblia diz que Deus o conhece de longe. E nesta noite eu quero dizer a você que mesmo que você é elogiado, mesmo que você está sendo elogiado ou está sendo reconhecido, porque eu sei, aqui no nosso meio, nós temos irmãos que merecem muitos elogios e reconhecimento, mas mesmo que você seja elogiado, mesmo que você seja reconhecido, o Senhor espera de nós que o nosso coração se mantenha cheio de humildade. Cheio de humildade. É isso que o Senhor espera de nós. Mesmo que você receba elogios, mesmo que você receba reconhecimento, que o teu coração não seja soberbo, que você não seja arrogante, que você não comece a contar para as pessoas, olha, tal pessoa disse isso de mim, é porque eu sou isso, é porque eu sou bom nisso, é porque eu faço isso melhor, eles estão dizendo porque eu sou o mesmo. Quantas pessoas têm o coração assim? E a Bíblia diz que Deus conhece de perto aquele que é humilde, e o soberbo o Senhor mantém longe. Então mantenha o teu coração humilde, mesmo que você seja elogiado, e eu desejo que você seja sempre elogiado, mesmo que você seja sempre reconhecido, receba esse elogio, receba esse reconhecimento, mas que o teu coração mantenha-se humilde diante do Senhor. E o que é humildade? Existem pessoas que pensam que ser humilde é ser uma pessoa que tem pouca condição financeira. As pessoas às vezes pensam, essa pessoa é humilde, porque ela não tem dinheiro. Irmãos, não é a quantidade de dinheiro que torna alguém humilde ou não. Não é a quantidade de bens que torna alguém humilde ou não. Uma vez uma irmã da igreja me contou que ela estava varrendo a calçada da casa dela, e se aproximava da hora do almoço, e uma pessoa chegou para pedindo dinheiro, e pediu então, ela falou, eu não tenho. Ele falou, então me dá almoço. Ela disse, eu ainda não fiz. O que eu tenho é o que eu comi agora há pouco com a minha família, eu comi pão. E essa irmã foi dar pão para essa pessoa, que era uma pessoa que estava pedindo, e esta pessoa humilhou esta irmã, desprezou esta irmã, foi embora e não pegou o pão. Então, o que eu quero dizer a vocês, o que o Senhor quer deixar claro para nós, que até uma pessoa que está pedindo esmola, muitas vezes é arrogante. Então, humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade não é sinônimo de descuido. Existem pessoas que às vezes falam, eu sou tão humilde, nem banho eu vou tomar mais. Sou tão humilde, eu não vou gastar para comprar um shampoo, um perfume, um sabonete. Irmãos, descuido e relaxo não é sinônimo de humildade.
A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós temos que cuidar desse templo da melhor forma, no melhor banho, no melhor perfume, na roupa que o Senhor te der condição de vestir. Esteja, se arrume bonito, tome um bom banho e venha adorar ao Senhor, porque você é templo do Espírito Santo. Não é isso, uma pessoa que tem um mau cheiro, uma pessoa que não se cuida, isso não é sinônimo de humildade. Humildade também não é ser bobo, mas humildade, irmãos, é uma virtude. Humildade é uma qualidade de alguém que é simples. Humildade é simplicidade. Humildade é o contrário do orgulho. É o contrário da soberba, da arrogância. O humilde não fica buscando honra, não fica buscando ser honrado, porque o humilde sabe que é Deus que o honra. A Bíblia diz também em Provérbios 15:33, que a humildade, ela antecede a honra. Quando nós somos humildes, é o Senhor que nos honra, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem reconhece quem nós somos. Irmãos, e se há uma dádiva na nossa vida, é ser reconhecidos por Deus. Se há uma dádiva na nossa vida, é saber que Deus, embora sendo grande, estando nas alturas, Ele conhece quem nós somos, porque Ele conhece aquele que é humilde, e o soberbo e o arrogante, Ele conhece de longe. E eu quero dar um exemplo para os irmãos, de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Eu sei que você conhece a história que Davi foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Um homem humilde, que substituiu o reinado de Saul, que por outro lado foi um rei totalmente arrogante. Que quando ele começou a reinar, a soberba, a arrogância começou a subir no coração dele, a ponto de que ele achava que não precisava dos profetas, que não precisava dos sacerdotes, a ponto dele achar, eu mesmo ofereço o sacrifício, eu mesmo faço todas as coisas. Então a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul na sua arrogância, e que Deus disse para ele: Saul, eu colocarei no seu lugar um homem segundo o meu coração. E a Bíblia diz que esse homem, que era um pastor de ovelhas, ele foi colocado no trono. Mas nós podemos ver em todo o reino de Davi a humildade que ele tinha em receber correção. Muitas vezes os profetas vinham diante do trono e diziam para Davi: Davi, você pecou, você errou, você é um pecador. E Davi, sendo rei, ele chorava, ele se humilhava, ele rasgava o coração. Davi tendo autoridade para mandar prender o profeta, para mandar matar aquele profeta, ele sabia que um coração humilde o Senhor não rejeita, e ele mantinha o seu coração humilde. E eu amo quando eu vejo a palavra de Deus lá em 1 Crônicas 17, quando Davi começa a dizer: Senhor, eu quero construir a Ti um templo ao Teu nome. E a Bíblia fala, irmãos, que nesse tempo, Davi era o homem mais conhecido na terra, mais poderoso. Era reconhecido por todos como um grande rei, como um homem segundo o coração de Deus. Todo mundo sabia quem era Davi. E Davi então começa a dizer: Senhor, eu quero fazer uma casa para Ti, porque eu já tenho uma casa boa. E a Bíblia diz que Deus falou através de um profeta para Davi, dizendo: Davi, você não construirá uma casa para mim, mas o teu filho que reinará no teu lugar, esse sim construirá, porque o teu reino vai ser de geração em geração, e você vai permanecer reinando, seus filhos vão permanecer reinando. E quando Davi ouviu esta palavra, Davi era o homem mais poderoso e mais conhecido. Ele diz: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ser tão abençoado pelo Senhor? Quem sou eu para receber tamanha graça? E além do Senhor me abençoar, o Senhor vai abençoar os meus filhos e as minhas gerações. Davi começa humildemente a agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, eu não merecia, mas o Senhor está me abençoando. Nós vemos então em Davi este coração.
E eu sei que nesta noite Deus quer fazer de nós homens, mulheres, jovens, segundo o coração dele. Eu quero nesta noite que o Espírito Santo venha agir aqui em nossas vidas para transformar o nosso coração, a nossa maneira de olhar as coisas, a nossa maneira de ser, para que nós possamos ser chamados um homem, uma mulher, um jovem segundo o coração de Deus, no nome de Jesus. E eu quero dar a vocês um outro exemplo. E desta vez o exemplo é do apóstolo Paulo. Paulo, antes de ser esse apóstolo que nós conhecemos, a Bíblia diz que ele era Saulo. Um homem arrogante, um homem duro, um homem que humilhava os cristãos, um homem que tinha prazer na morte dos cristãos, que tinha prazer em ver os cristãos sendo arrastados pela cidade e sendo lançados em prisões, um homem que tinha prazer em humilhar aqueles que não tinham a fé que ele tinha. Saulo achava que ele era certo, que ele era o tal, que ele era o dono da verdade, e na sua arrogância, a Bíblia diz, lá em Atos 7, versículo 60, que até o momento em que Estevão estava sendo apedrejado, Estevão era uma pessoa, um discípulo de Jesus, tão temente, tão íntimo com o Senhor, que a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado pelas pessoas, ele viu os céus abertos, e ele viu Jesus em pé, ao lado do Senhor nosso Deus, para recebê-lo na glória. Esse era o nível de Estevão. E Estevão estava sendo ali apedrejado até a morte, injustamente. Apedrejado de maneira cruel, diante de todos. E a Bíblia diz que Saulo, na sua arrogância, na sua dureza, ele estava ali, consentindo e se alegrando naquela morte. E não bastava isso. A Bíblia diz também, e eu quero que você abra comigo em Atos 8, versículo 3. Atos 8, 3. A Bíblia diz, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Ele fazia isso em Jerusalém. Ele ia de casa em casa. Ele ia na igreja, no templo. E todas as pessoas que diziam, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, ele os arrastava, ele os lançava na prisão. E não bastava para ele só devastar Jerusalém. Ele também pediu para que fosse dado a ele autorização pelo sumo sacerdote, para que ele pudesse ir a Damasco, que era uma cidade perto, para que lá ele pudesse também prender os cristãos, humilhar os cristãos, acabar com eles e trazê-los presos de volta para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que quando ele estava na estrada, a caminho de Damasco, uma voz do céu chamou-o pelo nome, dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nesta hora ele caído ao chão, ele diz, quem és tu? E aquela voz responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. E Saulo caído, as pessoas o levantaram. E a Bíblia diz que ele perdeu a visão, que ele não conseguia ver nada e que as pessoas então o levantaram e ele foi levado até Damasco e lá ele ficou 3 dias sem enxergar nada. Até que Ananias recebeu a mensagem de Deus e foi até lá e orou por Saulo. E naquela hora, a Bíblia diz que saiu dos olhos dele como escamas. E ele começou a glorificar ao Senhor. E eu quero dizer a você, nesta noite, com toda certeza, você já tem ouvido a voz do Senhor. Você já tem ouvido a voz do Senhor. Eu tenho certeza que você já tem sentido a presença do Senhor. E eu creio que nesta noite a tua visão será aberta. A nossa visão será aberta. Se há cisco no nosso olho, se há trave no nosso olho, se há
escama nos nossos olhos que nos impede de nos humilhar diante do Senhor e de reconhecer quem Ele é, estas escamas cairão por terra no nome de Jesus. A Bíblia diz em Atos 9:18 que quando Saulo recebeu essa oração, imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos e ele passou a ver novamente. E levantando-se, ele foi batizado. Você pode dizer glória a Deus? Você imagina, irmãos, hoje, Saulo, nós podemos compará-lo com uma pessoa talvez do Estado Islâmico. Sabe aquela pessoa do Estado Islâmico que chega na igreja e que mata os cristãos, que acaba com eles, que os prende, que os humilha, que faz tanta coisa? Aquele homem que era o mais poderoso, que era o chefe de todos, que era arrogante, que se sentia poderoso, a Bíblia diz que o Senhor fala com ele, que o Senhor o derruba, que o Senhor o deixa cego, mas quando ele recebe a oração, os olhos dele foram abertos e ele recebeu a bênção de ser batizado. E não só foi batizado, mas o versículo 20 diz que logo ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Jesus transformou o coração de Saulo. Aquele homem que era arrogante, se humilhou diante do Senhor para reconhecer Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que esse apóstolo Paulo, e eu sei que você conhece a história dele, ele foi tão usado pelo Senhor, tão usado pelo Senhor. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele usava lenços, e as pessoas pegavam aquele lenço e levavam e colocavam sobre os enfermos, e eles eram curados. Eles levavam aqueles lenços, aqueles aventais que Paulo usava, agora esse humilde servo do Senhor, eles levavam esses lenços e as pessoas que estavam perturbadas eram libertas de todo o poder das trevas. A Bíblia fala que Paulo foi um grande missionário, realizou muitas viagens missionárias, 3 viagens, foi de navio e passou por dificuldades, mas ele evangelizou todas as pessoas que ele pôde. A Bíblia diz que 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Quase a metade do Novo Testamento foi escrita por ele. Então nós vemos que o Senhor deu a ele um coração humilde e o Senhor o usou de maneira sobrenatural. Mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. Glória a Deus. 2 Coríntios 12, 7. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, e a palavra de Deus inspirada, a palavra do Senhor diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. O apóstolo Paulo recebeu revelações do Senhor, sobrenaturais, revelações gloriosas do Senhor. E a palavra de Deus está dizendo, para impedir que ele se exaltasse, que ele voltasse a ser aquele homem orgulhoso, exaltado, a Bíblia diz, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Se for para dar um aleluia, dá um melhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.
Paulo recebeu tantas revelações de Deus, mas ele recebeu também um espinho na carne, para que ele não se orgulhasse, para que ele não se envaidecesse. Qual era o espinho na carne? Nós não sabemos ao certo. Alguns estudiosos dizem que era uma doença física, outros dizem que era um tormento, outros dizem que era um problema emocional. Nós não sabemos certamente o que era, qual era, em que área Paulo era atormentado com esse problema, com esse espinho na carne. Mas uma coisa nós sabemos, o motivo desse espinho, o motivo dessa dificuldade, era para que ele não se exaltasse. É para que ele dependesse da graça do Senhor. É para que ele pudesse reconhecer a vontade de Deus. Era para que ele pudesse saber que quem tem poder é o Senhor. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, 3 vezes ele orou pedindo, Senhor, tira de mim. Senhor, me livra disso. Senhor, tenha misericórdia. Mas o Senhor respondeu para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, não importa a luta que você está vivendo, não importa os espinhos que o inimigo tem tentado colocar na tua vida, eu quero dizer a você que o Senhor quer te abençoar nesta noite, de maneira graciosa, porque a graça do Senhor é para ser derramada sobre nós. O apóstolo Paulo ouviu do Senhor essa resposta, minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que é graça? Graça, irmãos, é o presente que nós não merecemos. Graça é o favor que nós não merecemos. Esse ano eu e o pastor Valério fomos a Jerusalém e nós pudemos experimentar a graça de uma maneira tão surpreendente. Eu quero compartilhar com vocês. Em uma outra viagem que nós fizemos, nós conhecemos o chefe da cozinha de um hotel. O chefe mesmo. Nessa viagem nós pudemos conhecer, porque os meninos estavam com a gente, então o Mateus conversou com o homem, e aí o homem foi com a gente nos levar a um ponto turístico que no dia nós não poderíamos ir sem uma companhia por tratar de um feriado nacional. E esse chefe de cozinha que conversou com o Mateus, que conversou um pouco com o Lucas, porque o homem não fala português, né, irmãos? Então ele fala um inglês e ele é árabe e ele mistura tudo. Ele fala árabe, ele fala hebraico, ele fala inglês e nós, thank you, thank you, thank you. Como diz os meninos, a mãe é especialista em dizer thank you, thank you, thank you, thank you. Então ele conversou com os meninos, conversou com a gente e eu sempre thank you, thank you, thank you. E aí então nós chegamos lá esse ano, eu e o pastor Valério, e eu acho que ele pensou, a thank you chegou, né? E ele disse, olha, os thank you, eles estão aí. E aí nós chegamos lá no restaurante, estávamos lá, e aí no sábado, nós jantamos na sexta e no sábado, em Israel, todo restaurante judeu é tudo fechado, até McDonald's é fechado, porque eles não acendem fogo, porque eles não cozinham, porque eles guardam o sábado. A única coisa que eles podem servir é salada, porque é fria. E eu, então, e o pastor, não tendo onde almoçar, nós sentamos ali na recepção do hotel, onde tem uma pequena lanchonete, e nós pedimos uma salada. Eu pedi uma, ele pediu outra, vocês imaginem nós lendo o cardápio, e aí, de repente, chegou 2 saladas, top. Sabe aquele prato que você pensa que você errou e que você fala, uau, como eu estou bem, acertei, ó, na mosca, veio linda, a minha dele, cheia de coisa, bonita até, e eu nem gosto de salada, eu nem sou fã de salada, eu gosto de salada com feijão em cima, mas naquela salada que tinha tanta coisa, eu comi quase toda a salada, nós comemos quase tudo, e aí nós chamamos o garçom para dizer a ele, nós queremos pagar. E aí, então, o garçom disse para nós que o chefe
cheque, closet. Aí eu falei, eu gosto de interpretar um inglês, a minha moda, já falei para o pastor Valério, o chefe vai vir fechar a conta. E ele acreditou. Aí eu falei, amor, o chefe vem fechar a nossa conta. E aí ele voltou para a mesa, nós ficamos esperando, já tinha comido. Daqui a pouco eu falei, amor, vai lá, porque está demorando, vai lá falar para o homem de novo, que a gente tem que pagar, que nós temos que sair. Foi de novo a mesma resposta, eu falei, vai ter que esperar o chefe. De novo, pela terceira vez ele foi lá para querer pagar a conta, aí o homem foi lá na cozinha e trouxe o chefe. Aí o chefe chegou para nós e disse para nós, é um presente, é um presente. Irmãos, aquilo me emocionou tanto, porque a gente ama receber presente. Todos nós gostamos de receber presente. Mas muitas vezes nós recebemos presente de pessoas que nós já demos presente para ele. Ou pessoas que nós conhecemos, ou que de alguma maneira nós vamos poder retribuir, ou de alguma maneira nós já fizemos alguma coisa para a pessoa. Então a pessoa te dá um presente em retribuição àquilo que você fez, ou ela te dá um presente porque ela sabe que provavelmente ela vai receber algo em troca. Mas aquele homem nos presenteou com aquele almoço, sem receber nada em troca. E nós ficamos assim, eu saí de lá falando, amor, e agora? Nós vamos ter que comprar alguma coisa para ele, fazer alguma coisa por ele. E depois nós dois conversando, nós falamos, o nosso Deus é assim. O que ele nos dá é graça, é favor. Eu não posso pagar, eu não posso fazer nada. Eu nem sei conversar direito com o homem. Eu nem sei explicar para ele da minha gratidão. Eu nem sei falar com ele. Gostaria muito de poder dizer a ele, muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu quero te dar alguma coisa, eu quero te fazer alguma coisa, mas eu não sei falar isso para ele, eu não consigo falar isso para ele. O que nós pudemos fazer foi orar por ele. Mas irmãos, eu quero dizer a você que aquele homem que não é um cristão, que não é um servo de Deus, que não conhece o amor de Jesus, que ainda não conhece a graça de Jesus, deu a nós uma lição do que é graça, do que é amor, do que é fazer, do que é dar o melhor para alguém que não vai te dar nada em troca. E ainda, irmãos, chegou na janta, o homem veio de novo. E talvez você pense, é um chefe qualquer. Eu quero dizer a você que ele é o chapéu maior do restaurante. Sabe o master chef? É o próprio. Aí ele chegou lá e falou para nós o que nós queríamos drink. O que nós íamos querer beber. Ofereceu tudo. Aí nós falamos Sprite, soda. Que aí a gente nem fala um Sprite normal, já dá aquele Sprite, né? E aí o homem trouxe deu na nossa mão. E nós falamos, vamos pagar. E ele, não. E nós, thank you, né? No outro dia, nós sentados lá de novo, lá vem o homem com mais 2 Sprite para nós, e nós bebendo, e nós recebendo, e nós glorificando, e nós dizendo glória a Deus por sua graça, por sua bondade. E era isso que o Senhor estava dizendo para o apóstolo Paulo. Meu querido Paulo, a minha graça, ela é suficiente para você. E eu quero dizer a você nesta noite, a bênção de Deus é suficiente na tua vida. Aleluia! O favor de Deus, a bondade de Deus é suficiente. O que Jesus fez por nós, irmãos, nós jamais vamos poder pagar. Nós só podemos receber a graça do Senhor. Nós só podemos receber o favor do Senhor. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Quando nós estamos fracos, o poder do Senhor é aperfeiçoado na fraqueza. E Deus nos dá a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu favor, aquilo que nós não merecemos, mas Ele nos dá, porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele pode todas as coisas, porque Ele é santo, porque Ele nos ama. E eu sei que o Senhor quer agraciar a sua vida, eu sei que o Senhor quer abençoar, mas o Senhor tem prazer em abençoar aquele que tem um coração humilde.
E eu quero ler com você 3 versículos que falam de características de pessoas que têm um coração humilde. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, 3. A Bíblia diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A Bíblia está dizendo, de acordo com a graça que me foi dada, de acordo com o reconhecimento de ser filho de Deus, de acordo com a salvação que me foi dada de graça, de acordo com a bondade do Senhor que o Senhor derramou sobre a minha vida de graça, a palavra de Deus diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Ao contrário, mantenha o equilíbrio. Então, irmãos, ser humilde é manter o equilíbrio, entendendo o seu verdadeiro valor em Deus, entendendo quem você é em Deus. É um conceito equilibrado, nem mais, nem menos, nem para mais, nem para menos. É o equilíbrio. O nosso maior valor hoje, o que nós temos de mais precioso, aquilo que nós podemos nos alegrar, aquilo que nós podemos dizer assim, eu tenho um orgulho disso, é saber que nós temos Jesus na nossa vida, que nós somos dele e que ele é nosso. Essa é a nossa maior alegria, é saber que o nosso nome está escrito nos céus. Esse é o nosso maior valor, é saber que nós somos filho de Deus e reconhecer que tudo vem dele, que tudo que fazemos é por ele, que tudo que somos é por ele. Eu sei que nós temos que trabalhar, eu sei que nós temos que estudar, eu sei que nós temos que nos esforçar, mas nada acontece por causa de nós. Tudo acontece debaixo da graça do Senhor. Então mantenha um conceito equilibrado. Para de dizer eu fiz, eu consegui, eu conquistei. Talvez você, se você pensar onde você chegou, o que você conquistou, talvez você diz, eu fiz, eu conquistei, eu consegui, eu vou fazer. Quem merece esse louvor, esse elogio é o Senhor. Ele me deu. Ele age por mim, o Senhor me deu condição de trabalhar, o Senhor me abençoou, o Senhor me fortalece, é o Senhor quem está comigo, é o Senhor quem me capacita, é o Senhor quem me dá sabedoria. Então mantenha um conceito equilibrado de quem você é. Você é filho de Deus, você é dependente de Deus, você é cheio da graça de Deus, você já conhece a graça do Senhor, você já conhece o que é o favor do Senhor. Então mantenha esse equilíbrio. Quero ler mais um versículo com vocês, o segundo, e está lá em Romanos 12:16. Romanos 12:16. É mais uma característica de uma pessoa que é humilde. A Bíblia diz: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tenham a mesma atitude uns com os outros. Não sejam orgulhosos, não sejam sábios aos seus próprios olhos. E isso nos leva há uma definição que nós precisamos amar as pessoas de maneira igual. Sabe, existem pessoas que se a pessoa é um doutor, ele trata bem. É o doutor, então bom dia doutor, como vai doutor? Sim senhor doutor, pois não doutor, amém doutor, ok doutor. Mas se a pessoa é um garçom, a pessoa muitas vezes despreza, a pessoa trata com orgulho, com soberba. E às vezes eu ouço até pessoas dizendo, está ganhando para isso. Está ganhando para isso, eu estou pagando. Não existe pessoas que dizem dessa forma.
E a Bíblia diz que quem tem um coração humilde, ama as pessoas da mesma forma. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Seja um doutor, seja alguém que varre a tua calçada, seja alguém que limpa o banheiro que você usa, seja alguém que trabalha para você, seja alguém que você trabalhe para ela. Valorize as pessoas, ame as pessoas da mesma forma. Isso é resultado de um coração humilde. E o terceiro, e para mim o maior exemplo está em Filipenses capítulo 2, e eu amo essa palavra, eu amo ler esse texto, eu amo porque revela a nós quem é o nosso Salvador, revela a nós quem é o nosso Jesus. Filipenses 2, a partir do versículo 5, a Bíblia diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aleluia mesmo! Seja a nossa atitude e o nosso coração, aquilo que nós fazemos, seja como Jesus, que mesmo sendo Deus é soberano, o maior, o melhor, o que era, o que é, o que há de vir. Jesus, mesmo estando no maior patamar, mesmo sendo Deus, ele não considerou que ser Deus era algo que ele devia se apegar. Mas Jesus esvaziou a si mesmo, e ele veio para servir, para ser servo. E a Bíblia diz: seja a minha atitude e a tua atitude como a de Jesus. Um coração humilde é um coração disposto a servir. Um coração humilde é disposto a oferecer a sua mão, a ajudar, a fazer o melhor pelo seu próximo, a dar o melhor de si pelo seu próximo. Um coração humilde serve a Deus com toda a força, com toda a alegria. Sabe, irmãos, às vezes eu escuto pessoas dizendo: olha, pastora, na igreja, cansei, ajudei tal pessoa, fiz tanto, e olha o que eu recebo. A partir de agora, para mim, acabou. Não ajudo mais ninguém, não faço mais nada para ninguém. E aí eu sempre digo a mesma resposta para inúmeras pessoas que já me disseram isso. Eu digo para ela: você não vai receber nada enquanto o seu foco for receber reconhecimento dos homens, reconhecimento das pessoas. Faça tudo como para Deus. Sirva a Deus. Ajude as pessoas porque é mandamento de Deus. Ajude as pessoas porque o teu coração é humilde. Jesus deixou o seu patamar, a sua glória, o seu lugar nos céus e não se apegou a isso, mas veio, se humilhou para ter a terrível morte, a morte de cruz. E o que Ele espera de nós em troca? Ao contrário, Ele se deu, Ele se entregou, Ele se doou. Jesus não teve nenhum tempo que ele disse: Senhor, eu me arrependo, porque olha o que esse povo está dizendo. Ao contrário, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E a Bíblia diz que esse Jesus, que foi encontrado na forma humana, que veio na forma de servo, sabe quem o exaltou? Sabe quem o reconheceu? Sabe quem o abençoou? Você pode continuar lendo. A Bíblia diz: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Deus o exaltou de tal maneira, dando a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. O sacrifício de Jesus foi reconhecido pelo Pai. Aleluia! Ele recebeu a recompensa, ele recebeu um nome acima de todo nome, ele recebeu do Pai
Pai, o galardão, a bênção. E eu quero dizer a você, você que tem servido a Deus, você que tem servido as pessoas, talvez o teu coração estava endurecendo para isso. Eu quero dizer a você, o galardão de Deus, a recompensa de Deus, o reconhecimento de Deus, o elogio de Deus para com a tua vida, não vai falhar, porque Deus é fiel e Deus vê todas as coisas. Faça tudo para o Senhor, é Ele que te recompensa. Jesus foi servo. E Jesus, a palavra de Deus está dizendo, seja a nossa atitude de um coração humilde, que é disposto a servir. Um coração humilde entende o seu valor. Um coração humilde é equilibrado. Um coração humilde ama as pessoas da mesma forma. Um coração humilde é um coração de servo. E a Bíblia diz, quando Jesus falava no Sermão da Montanha, em Mateus 5,5, Jesus disse, bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes, felizes os humildes. Ser humilde traz felicidade ao nosso coração, traz realização, traz plenitude, traz satisfação, porque nós não ficamos esperando elogios ou reconhecimento, porque nós sabemos que a graça do Senhor nos alcançou, que a bênção do Senhor nos alcançou. Efésios 4:2, a Bíblia diz, sejam completamente humildes e dóceis. Sejam completamente humildes e dóceis. E eu poderia dizer muitos e muitos versículos, como o Senhor nos instrui a ser humildes, como o Senhor nos ensina a ser humildes. Mas eu quero encerrar convidando você a ficar em pé e pedindo para que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro 5:5. A Bíblia diz, na primeira parte, falando ainda sobre a atitude dos jovens que devem se sujeitar aos mais velhos. E depois do ponto, a Bíblia diz, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe ao coração orgulhoso, mas concede graça aos humildes. E a Bíblia diz no versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte, os exalte no devido tempo. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Eu não sei se você na tua vida sofreu humilhações ou você tem esperado talvez favor dos homens, mas hoje eu quero dizer a você, se humilhe diante de Deus, se humilhe diante do Senhor, reconheça quem Ele é, reconheça quem Ele é, feche os teus olhos, começa a dizer ao Senhor palavras de elogio,